Estamos de volta, que alegria chegar aqui neste sábado, um sábado que é de festa aqui na Vibe Mundial. Ano Novo Astrológico, a gente estava com saudades deste grande evento que a Vibe Mundial sempre fazia na época de Mundial, né, Edu Scarfon? É verdade, antigo, né? Eu entrei na rádio, já tinha essa comemoração, eu nem entendia direito, Edu. Ano Novo Astrológico, o que é isso, né? E hoje a gente está aqui com o Edu Scarfon, nosso bruxo mor. Com o maior prazer, é sempre uma alegria estar com você. Muito bom. Eu fiz a semana toda uma série de programas voltado ao Ano Novo Astrológico, independente do tema, sempre com a astrologia em volta. Não ia fazer de sábado, Edu? Pois é, Como estamos não? às vésperas, né, do Ano Novo Astrológico. Sim, vamos falar disso, né? Que vocês conhecem o Edu, né, gente? Tá aqui com a gente toda... Nossa, toda quinta-feira, 1h30 da tarde, na rádio, e todo sábado às 16. Olha, hoje tem. Hoje tem. Hoje tem, vocês sabem, né? O Edu, ele é astrólogo, é bruxo, é tarólogo, é Isso. também escritor. Ele tem obras maravilhosas como Magia Grega, Curando Suas Emoções, Oráculos de Deus. Tem um e-book Ervas e Magia. Tem para um você que e-book. curte, né? Ervas de um lado, magia do outro, une tudo. E também comanda hoje toda... Acho que o teu dia praticamente se passa na Astral TV. Exatamente. Não é? Que é uma TV, galera, de espiritualidade, né, autoajuda. Pra quem não conhece, conheça lá. Irmãzinha da Vibe Mundial, só que na televisão. É a irmã caçula. A irmã caçula, isso. É isso mesmo, é pela internet e também por TV, né? Isso, aqui em São Paulo, canal 52.1, TV digital. Todo mundo que tem aquela anteninha em casa, né, que você compra para liberar vários canais, mas aquela legalizada, digital, né? É, não é aquela que você vai na Santa Ifigênia. Não é aquela. Aí você vai mudando, você acha a gente lá no canal 52. Em alguns televisores vai pela frequência 35. E dá também para ver no site astraltv.com.br para quem está em outros estados. Que aí não tem erro, né? É isso aí. Pela internet a gente assiste tudo. Edu, falei, né? Bruxo, astrólogo, tarólogo. Quero falar hoje mais da astrologia e a gente vai acabar falando de todo o resto também. Como sempre acontece. Como sempre acontece. Ô Edu, a gente tem bastante tempo, né? Claro. Vamos aproveitar. Antes da gente falar do Ano Novo Astrológico, eu quero saber quando nasceu o Edu Astrólogo. Foi depois do Edu Bruxo, foi depois do Edu Tarólogo. Foi. Eu sempre escutava dizer que, assim, todo bruxo tinha que entender um pouquinho de tarô, de astrologia e até de oráculos. Mas eu tinha um pouco de resistência em relação à astrologia. Eu adorava ver na época, acho que era Dione Forte, no Mulheres, há muitos anos atrás. Tocava lá aquela musiquinha dos signos, né? E aí ela entrava lá toda animada, com uma mesa cheia de itens astrológicos. E eu ficava ali esperando ela falar de leão, sabe? Empolgadíssimo, isso na adolescência. Então eu gostava muito dos signos, de ler sobre signos, o arquétipo, entender sobre o ascendente, mas quando eu parava para estudar astrologia, me dava uma preguiça quando eu via que era uma coisa que parece algo científico, né? A gente até fala que a astrologia é aquilo que tem mais carinha de ciência dentro desse universo. E aí eu achava muito complicado essa coisa de aspectos, quadratura, oposição, trânsitos astrológicos, quanto tempo cada astro fica em cada signo. Eu falava, eu só quero saber do signo, não quero saber tudo isso. E me dava um pouco de preguiça. Então eu fui postergando a astrologia, postergando, até que depois, quando eu tive um contato com o tarô, que eu parei de ver o tarô de uma forma assim como só intuitivo, algo assim atrelado à vidência, e comecei a ver o tarô como algo mais técnico, eu fui entendendo que algumas cartas, como a carta do Sol, a carta da Lua, tem muita semelhança com o que é o Sol na astrologia, com o que é a Lua, e fui identificando ali nas explicações das cartas do tarô os ensinamentos sobre os planetas, que muita gente compara a Imperatriz com com o planeta Vênus, por exemplo, né? Então tem algumas semelhanças. O Eremita com o astro Saturno, que o Eremita é uma carta que denota tempo e Saturno é o senhor do tempo. Então eu fui entendendo essas correlações e ali foi abrindo uma porta para eu querer estudar um pouquinho mais da astrologia. Aí eu fiz aulas particulares de astrologia, assim, uns intensivões, e eu fui gostando, estudando astrologia a partir do meu mapa.
para me compreender. Então, na verdade, eu não estava só fazendo um curso para interpretar mapa, eu estava compreendendo quem que é o Edu, quais são as tendências para essa vida, o que eu estou propenso a passar, quais são os problemas de saúde que eu posso desenvolver e, portanto, tenho que tomar cuidado. E aí eu fui gostando a partir disso. E quando eu fui ver, já estava ali praticamente entrelaçado com o tema astrologia, né? E hoje é uma coisa que eu estudo muito e ainda tenho muito para estudar, sabe? Tenho certeza, porque parece que a gente estuda por uma vida, né? Por uma vida. Eu ainda vou fazer astrologia. Você vai gostar, porque a astrologia tem até uns ramos dela que tem ganhado espaço. Por exemplo, tem gente que é mais focado em previsão, né? Tem gente que foca muito na questão de revolução solar, que é o que o seu aniversário está trazendo para você, métodos de previsão, outros focam mais em autoconhecimento, outros em relacionamentos, né? Sinastria, se combina para fazer uma sociedade, fazer um namoro, casamento, e a gente vê a astrologia também no meio de carreira, profissional, então vocacional. Então, Ele vê várias áreas da nossa vida, afinal de contas são 12 casas. Exato. 12 setores. 12 setores da nossa vida. Quanta coisa. Ou seja, você acha que a tua vida é só trabalho e casamento? Não é isso, né? Exato. E as pessoas entenderem, Sá, que todos nós temos todos os signos no nosso mapa, né? Porque as pessoas falam, eu sou aquariano, né? E de repente eu também não me identifico tanto com o meu signo. Mas por quê? Será que você não tem um ascendente num signo que é totalmente diferente de aquário? Uma lua também? E isso de repente neutraliza um pouco de informação do que aquele sol em aquário te traria. Então as pessoas precisam entender o mapa, porque o mapa é a cartilha, né, do ser humano. É o nosso manual. É o manual de instruções. Não é? Exatamente. Aquele manual de instruções que você entendendo, e a partir desse teu entendimento, você conseguiu também tomar melhores decisões na tua vida e se dedicar mais. O fato de você conhecer o tarô e já ter esse conhecimento lá atrás e estudar astrologia com este olhar, já te abriu muitas portas. Abriu, por exemplo, eu entendi em um determinado momento que eu não poderia trabalhar com uma outra coisa que não tivesse a ver com espiritualidade. Porque eu não me sairia bem. Porque lá no meio do céu, que é a casa da profissão, casa 10, eu tenho o signo de peixes. Júpiter em peixes na 10. E peixes é só ligado à espiritualidade. Ou coisas artísticas, né? Coisas que necessitem de inspiração, poesia, escrita. E o Júpiter, que é o astro da abundância, está lá. Ou seja, dizendo, você só prospera mediante a coisas ligadas ao signo de peixes, como a espiritualidade. Então, por exemplo, numa época que os meus pais, né, que têm imobiliária, advocacia, queriam que eu trabalhasse com eles, levar para esse lado. Eu já tive proposta de trabalhar com assessoria de imprensa, até trabalhei num período. Gostava, mas sentia que faltava algo. E agora, quando eu fui para a área da espiritualidade, assim, eu sempre amei fazer isso, e sempre tive muitas oportunidades, e sempre foi fluido, né? Porque talvez você olhasse ali e a sensação de alma é que o propósito está sendo executado, cumprido, não é? Exatamente. E o mapa, ele mostra tudo isso, né? Por exemplo, o meu mapa fala que eu tenho que tomar muito cuidado com imprudência, por exemplo, em trânsito, com coisas que possam ter acidente, que é um mapa muito parecido com o do Ayrton Senna. Aí, cada vez que eu estou na Anhanguera, ali eu já penso nisso, me policio, né? Falo, olha, pega leve, presta atenção, né? Nada de modo algum de se distrair, e eu fico ali mais condicionado a prestar atenção, porque eu já sei dessa tendência. Portanto, algumas coisas podem ser evitadas. Com certeza, né? E devem. E é o Júpiter que você falou, que está no planeta, na tá casa em peixe. Então é importante a gente entender também onde estão os planetas no nosso mapa, o que significa cada elemento, para que a gente possa também tomar as melhores decisões da vida. Exatamente. Que nem você falou sobre elementos, né? Todo mundo tem terra, fogo, água e ar. Em algum ponto do mapa, todo mundo. Agora, tem gente que tem deficiência de algum elemento. E aí a astrologia ajuda a pessoa a entender qual é essa deficiência para ela equilibrar. Por exemplo, quem tem deficiência de fogo não vai ter iniciativa.
Quem tem deficiência de água vai parecer uma pessoa fria. Quem tem deficiência de ar vai ter dificuldade de aprendizado, né? Quem tem deficiência de terra, de concretizar, de materializar. Então, o mapa astral ajuda a entender e aí você busca maneiras de curar essas deficiências. E em cada época da nossa vida, esses elementos, eles podem ficar mais evidentes ou não? Ou isso não muda? Podem ficar evidentes, porque a gente tem um mapa que é o nosso do aniversário, que é o mapa de revolução solar. Aquele mapa ele é totalmente diferente do seu mapa natal. A única informação que tem ali que é a mesma é que assim o Sol chega no exato grau que ele estava naquele signo no momento que você nasceu. Então ali você tem um mapa novo. Não muda. Que é o momento que você está fazendo aniversário naquele ano. Então você nasceu, sei lá, às 21 horas do dia 6 de janeiro de 70. Aí quando chegar às 21 horas do dia 6 de janeiro de 2024, você está fazendo aniversário. O Sol está igual, mas os outros astros estão em posições diferentes. E isso faz com que a proporção dos elementos, terra, fogo, água e ar, seja diferente também naquele ano. Interessante isso, Interessante. Né? Por exemplo, eu sinto este ano, aí eu não sei se a culpa é da Lua, ou se tem alguma informação no meu mapa, a gente pode até olhar depois, eu sinto que agora eu tenho muito água. Olha só. Então, uma pessoa que tem água já naturalmente, no ano da Lua, vai sentir ressaltado. E quem não tem, vai sentir mais presente. Eu sinto presente. As emoções ficam mais afloradas. Isso, que é o que a Lua vai trazer pra gente. A Lua traz, né? Ano de água. Já entramos no ano da Lua, porque já chegamos no nosso ano novo no calendário gregoriano, ou nós só entraremos no ano da Lua a partir de segunda-feira, dia 20. A partir de segunda, dia 20, final da tarde, comecinho da noite, o Sol vai ingressar em Áries, ali começa o ano novo astrológico. A gente já pode sentir influências do ano da Lua? Sim, porque existe a coisa da egrégora também, todo mundo já está na expectativa, falando, né? Se preparando, né? Agora a gente vai sentir mais evidente, sem sombra de dúvidas, a partir de segunda. Segunda-feira, às 18 horas e 24 minutos, que é quando entra outono também, né? Exato. Aí o lado bruxo também entra em ação, né, Edu? Também. Tanto é que lá no Templo de Wicca, na Vila Mariana, Faces da Lua, nós vamos fazer um ritual para saudar o outono, trabalhando com elementos dessa estação, né? Como purificação, do mesmo jeito que as árvores estão se purificando das folhas que nos servem, né? A gente se purificar para receber o novo ano e também vamos celebrar ali juntinho o ano novo astrológico. Olha que legal, uma grande festa também, né? Isso. Um outro evento pra gente ir também. Temos dois, então, hein? Galera, anote aí. Sábado aqui na Vibe, né? Isso. E daí, pra quem quiser, também segunda-feira, às 8 da noite, no Templo de Wicca. Daqui a pouco ele fala mais sobre isso. E pra gente poder trazer pra dentro de nós essa energia e desfrutar, né? Já que a gente tá falando de outono também, aí os arianos já vão começar a se preparar pro seu aniversário. Sim. Aí é um problema, né? Porque quem nasce às 18 horas e 24 desta segunda-feira já é ariano. Já é ariano. Mas se nascer às 23, tem influência de Áries? Às 18 horas e 23 minutos? Então, já tem influência. Já tem influência do Áries, mas eu digo que essa pessoa, esse bebê que está nascendo é um ariano ou ele ainda é pisciano? A partir do momento que o Sol ingressa, aí é ariano. Sol ingressou, começou o ano novo astrológico, nasceu nesse ano, naquele horário, é ariano. Tem muita confusão em relação a isso. Tem muita confusão. Alguns minutinhos antes, um minutinho antes, é peixes. Mas pega influência, que está muito perto. Vai ficar pegar naquela, né, aquela mescla, né? Olha, eu sou um ariano meio pisciano. Eu sou um pisciano acelerado, de repente, por aí. É verdade. Um pisciano com iniciativa. Exatamente. E você, o ano passado foi? O ano passado foi Mercúrio, né? Elemento ar. Elemento ar. E agora, Lua, elemento água. Isso. Tá. Mercúrio, ar e terra também alguns consideram, né? Mas é mais ar, porque é regente de Virgem, né? Virgem é terra. E regente de Gêmeos, que é ar. Você considera o ano da Lua? Eu considero o ano da Lua. Tem algumas vertentes da astrologia que não consideram. Que não. A astrologia tradicional, geralmente, não leva em consideração um astro para reger o ano. Ela leva em consideração, assim, o mapa daquele ano. Tudo que vai acontecer, né? O que Marte está regendo. Os trânsitos importantes, por exemplo,
exemplo, agora Plutão está entrando em Aquário, vai mexer com todo mundo, vai ficar bem pouquinho em Aquário, porque a entrada efetiva de Plutão em Aquário acontece em 2024. E daí vai ser 20 anos aí à frente, bem mais de 20 anos, que a gente vai sentir essa influência de Plutão em Aquário, que é uma influência transformadora, né? Mas nesse ano a gente já começa a perceber isso. Ele já vai entrar? Ele já agora vai nos entrar. Próximos dias? Ele vai já nos próximos dias. Aí ele vai entrar, ele vai ficar alguns meses em Aquário e depois ele vai voltar para trás. Para Peixes. Exatamente. Não, daí ele volta antes de para trás, é Capricórnio. Exatamente, Capricórnio. Isso. Ele sai de Aquário e volta para Capricórnio. Ele não vai andar para frente, para trás, porque ele vai retrogradar, né? E aí ele retrogradou, ele vai ficar mais um pouco lá em Capricórnio e depois ele avança ano que vem em definitivo para Aquário, né? Aí ele fica. A gente vai ter 40 anos aí, mais ou menos, sentindo essa influência. Aqueles que viverem, verão. Mas né? o que significa Plutão? Plutão é o astro da transformação, né? Ele é aquele que reforma, é o reformador entre os astros, o que muda, o que vê assim, isso não serve, a gente vai enterrar. Isso aqui a gente vai fazer de outro jeito, isso aqui já não dá mais dessa forma, isso precisa ser transformado. Então, como ele rege Escorpião, ele é o astro da transformação. E estando em Aquário, que é um signo muito tecnológico, a gente vai ver Jetsons, coisas que a gente nunca imaginou acontecendo. A tecnologia vai disparar, então. Nossa, disparado. Provavelmente a gente vai ver coisas que a gente nem imagina que poderiam existir. Exatamente. Vai acontecer muita coisa e também assim o pensamento muito no coletivo daqui para frente, porque Aquário é o coletivo. Então a pessoa que for individualista, egocêntrica, estiver pensando nela, não vai ter muito espaço. As pessoas não estarão muito receptivas. A tendência é que daqui para frente frutifique aquilo que envolver massa e principalmente eventos massivos. Nesse ano a gente já vai sentir. Nessa época de Plutão em Aquário vai ser difícil você arrumar um lugarzinho para você, a não ser que seja a sua casa, que seja uma viagem para um local isolado, porque até no Saara é capaz de estar tendo evento e manifestação, né? Então, é o tipo de coisa que vai acontecer, porque Aquário fala de muita gente, coletividade. Olha! E temos que tomar cuidado também com acidentes em meio a essa coletividade. Porque Plutão fala disso. Fala disso também. E a gente já viu muitos desencarnes coletivos, né? Muito. E aí, assim, isso é o que os astrólogos tradicionais fazem, de ver a análise astrológica do ponto de vista dos trânsitos. Agora, tem outros astrólogos que gostam também de uma linha holística e que apreciam a alquimia, que aí vão por essa visão dos 7 planetas da antiguidade e cada ano sendo regido por um planeta. E nós estamos com a Lua aí em evidência. Isso aí. E ela vai trazer muita coisa neste ano. As previsões já começaram a ocorrer? Você acredita que já estamos vivenciando o que 2023 prepara para nós? Sim, começaram. É muita coisa, né? Por exemplo, teve programas que eu falei no ano passado que nesse ano a gente teria mudanças ligadas à espiritualidade, né? Espiritualidade estaria em pauta, né? Muito forte, porque o Saturno ingressou em Peixes, que é um signo de espiritualidade. Só que o Saturno é aquele que fala assim, eu vou ceifar determinadas coisas, né? Porque elas precisam se reinventar de algum modo. Então ali eu mencionei assim, olha, a gente vai ter queda de grandes líderes religiosos, né? Ou desencarnam, ou ficam doentes, vão ter que dar espaço ao novo, porque o Saturno, ele está de algum modo colocando o holofote no tema espiritualidade e falando da importância da espiritualidade ser ressignificada, ser adaptada para o momento atual. Aí a gente já viu coisas acontecendo, né? Por exemplo, morte do Papa, né? Que já aconteceu, não o Bento. O Bento XVI. Outros ainda, grandes líderes religiosos vão desencarnar nesse ano, ficarem doentes, vão dar lugar a outros que vão dar continuidade e que vão precisar rejuvenescer as religiões, porque senão não vai ter espaço para elas. Então, as religiões vão precisar passar por um processo de reciclagem daqui para frente, né? E todos nós precisaremos olhar mais para o tema espiritualidade, porque o Saturno ele vai cobrar isso de todo mundo, Saturno em Peixes. Então, de algum modo, as pessoas precisam se espiritualizar. Quem não fizer
tende a sentir uma queda em algum âmbito da vida, porque são situações para a pessoa olhar um pouco mais para esse lado. E quando eu olho para o 2023, que dá 7, eu também estou falando de espiritualidade. Exatamente. Não é? Número de espiritualidade. E está envolvido também, se eu olhar para a carta do tarô, a carta do carro. Isso. Ele fala disso também. O carro fala também de um tema que tem muito a ver com o ano da lua, que o carro fala também de fortes emoções, né? A gente na corrida, ansiedade, correria. A gente, né, Edu? A gente. A gente, euzinho, né? A gente não para, né? Eu sei como que é a sua vida corrida, né? E muita gente compartilha desse mesmo sentimento que nós, que assim, as 24 horas do dia não estão iguais, né? No passado. Então parece que não rendem mais da mesma forma. A gente não consegue fazer tudo que a gente se propõe naquele dia, às vezes não faz nem metade, está passando muito rápido, a gente fica muito ansioso e aí dispara fobias, ansiedade, depressão, tudo que é emocional, porque a lua é a senhora das emoções. E você se cuida nesse sentido? Você está falando, eu estou aqui tentando lembrar a hora que eu desacelero, o que o Edu faz? Então, o final de semana eu tenho sido mais chato comigo, nesse sentido de assim... Conosco também, né? Às vezes acabo sendo. Prometo mudar, equilibrar. Você tem que na verdade, você está respeitando o teu limite, o limite, né? Porque assim... Atualmente eu trabalho 12 horas por dia, né, durante a semana. Então é muito puxado. Daí quando chega o final de semana, e como a gente lida com muito problema, né, com caos, literalmente, porque as pessoas trazem os problemas para você. Então você precisa estar bem para poder lidar com isso. Então sábado e domingo é o momento que eu faço um detox para na segunda-feira eu aguentar de novo. Você relaxa, então, em relação ao trabalho. Isso. Eu vou para o interior, geralmente, deixo os horóscopos tudo prontos, né, da outra semana, tanto para Astral TV, para o Ronivon, deixo tudo gravado, pronto, e aí eu saio do mapa, vou assim, saio de cena, vou para a natureza, chácara, algum lugar que eu possa ficar um pouquinho mais isolado ali para respirar, ou com pessoas legais. É claro que às vezes você tem alguma coisa para resolver, daí você não consegue, mas assim, dando-se não pelo menos no Ibirapuera, né? Você precisa do contato com a natureza, né, para se restabelecer. Eu preciso. Você faz ritual da manhã, um ritual do sono, antes de... Sabe, agora eu vou tomar um banho, vou ler um livro, ou vou meditar, ou não vou fazer nada. Banhos eu faço assim, todos os dias, ou com ervas ou óleo essencial. Todo dia? Todo dia, se não é com erva, é com óleozinho. Ensina pra nós, como é que a gente tem que fazer isso? Tem até um costume bem simplesinho, bem bobo, que assim, por exemplo, você deixa alguns óleos essenciais, né, no banheiro mesmo, no seu box, que tenham a ver com coisas que são importantes, ou restauração de energia, harmonia, equilíbrio emocional. Você vai tomar banho, quem toma com água quentinha ou morna, você pinga algumas gotinhas no box, mesmo no chão, o vapor deixa o seu banheiro todo perfumado e o óleo essencial vai fazendo um bem danado para você. Que coisa boa, nunca pensei em fazer sempre. isso. Porque o pessoal pensa, só se eu tiver banheira ou furor que eu vou pôr lá o óleo essencial. Não, no seu box mesmo, pinga as gotinhas lá. Outro dia eu coloquei umas ervinhas dentro de um saquinho e pendurei. Já fiz também. Aí o vapor fez o trabalho dele. Isso, é uma delícia, a gente tem que fazer, né? Eu todo dia à noite eu faço algum ritual antes de dormir. E faço magia também naquele momento que a gente tem um gap, que é o momento que a gente está entrando no sono, o seu cérebro está saindo de gama, de beta, está entrando em ondas alfa, em seguida teta, para depois delta. Então, esse momento das ondas teta é um momento muito bom para você visualizar o que você quer para sua vida e para o dia seguinte, porque aí o subconsciente ele absorve tudo aquilo. É bom que ressignifica as crenças limitantes, os padrões negativos que você tem internamente, e você já abre o seu dia atraindo alguma coisa boa. É o teu processo terapêutico. Exatamente, é o que eu faço. Quando eu faço ritual com alunos, eles estão fazendo, eu também estou. Então, assim, cada um está ali com a sua velhinha, com a sua erva, eu também estou, porque eu acho que todo momento que a gente pode, a gente tem que aproveitar para fazer alguma coisa por nós mesmos também, né? Senão também eu não lido bem com essa coisa de você transmite, mas não põe em prática, sabe? Tem que pôr, né? Tem que ser coerente, né, com o que você fala. E você acredita que tenha um óleo essencial para o ano, ou para você todos eles são importantes de acordo com o momento que eu tô?
todos são importantes de acordo com o momento que a gente está, né? Porque você vai sofrendo alterações, né, na sua vida conforme as circunstâncias. E isso não dá para a gente prever assim de modo assertivo, porque a vida é caótica, né? Então você tem como ter ideias, né, ali de acordo com o tarô, de acordo com os astros, mas a gente sempre tem um óleo que tem a ver com a energia do ano. Então, por exemplo, a gente está falando de lua, então óleos femininos. A lua tem muito a ver com a mulher, tem muito a ver com hormônios, tem muito a ver com o emocional. Um óleo que tem a ver com mulher, que regula emoções e hormônios femininos, lavanda. Lavanda, facinho. E uma delícia. E não lavanda tem contraindicação. Toda noite antes de dormir. Que delícia. Bom para respiração, evita a depressão. Maravilhoso. Uma delícia. A gente está indo para o intervalo comercial. Acabei de saber que esse programa também será transmitido na Astral TV na segunda-feira. Não é, o Edu? Já colocando a gente no ar. Isso é importante. Edu, quem quiser contato com você, qual que é o caminho? Já vamos começar a informar agora o ouvinte. Rede social, né? Rede social, @EduScarfon. Não tem erro, gente. @EduScarfon, tanto no Instagram, como no Facebook, quanto no YouTube. Depois a gente passa um telefone, já corre, pega papel e caneta, que a gente passa. Certinho? Certinho. Está conversando com o Edu Scarfon, comemorando esse ano novo astrológico, que começa na segunda-feira, dia 20, mas hoje aqui no auditório da Vibe Mundial temos evento, a gente já está, a energia já está fluindo em relação a isso, e se você não pode vir, não tem problema, a gente vai postar bastante coisa para que você possa estar com a gente também, não é isso? É isso. Fechado? Aí, fechado. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, Mundial e você. Hoje estou conversando com ele, Edu Scarfon. Sempre um prazer te receber, Edu. Todo meu. Adoro. Adoramos. A gente adora se encontrar aqui nos corredores da Vibe Mundial às quintas-feiras para o programa, que é às 13h30, né? Às 13h30. O que você faz no programa, Edu? Eu sei que você entrevista, mas o foco é a temática que você traz. Que cara você gosta de apresentar? É bem diversificada, viu, Sá? A gente busca trazer, assim, convidados diversos, ligados à espiritualidade. Então, desde gente que fala de afirmações positivas, pessoas que trazem toques terapêuticos, que falam de hipnose, também constelação sistêmica, mas muita gente também que traz dica de magia, que fala sobre orixá, sobre deuses. Então, a gente recebe todo mundo e de vez em quando eu também atendo com o tarô, falo sobre a energia do dia, como que tá, da semana. Então é sempre um bate-papo assim bem leve com o ouvinte, interagindo com redes sociais. É um momento gostoso que a gente não sente passar, porque não é aquela coisa teórica de dar aula, é um bate-papo, né? É um bate-papo que a gente aprende, né? Já aprendemos hoje que a gente pode utilizar óleos essenciais no chuveiro. Não é? A gente vai trocando, né, a experiência. Exatamente. A gente vai adaptando também para o nosso dia a dia. E aos sábados às 16 horas. Isso. Muito bem. Então sintonizem aí nos programas de Edu Scarfon. Edu, já falamos de astros, já falamos de aromas, já falamos de um monte de coisa de tarô, né? Isso. Mas a gente vai continuar falando de tudo isso. Mas por ser ano novo astrológico, eu quero saber, temos algum signo que fique em evidência neste 2023? Temos sim. Signos de água vão sentir bastante, né, o ano. Então a gente pode falar um pouquinho deles, né? Tendem a sentir assim uma certa energia, né, ali maior sobre eles, a vida com um pouco mais de movimento. Então podemos falar de Escorpião, Peixes, sobretudo Câncer, que é regido pela Lua. Então Câncer é o que estará mais em evidência, com a vida mais em movimento. São movimentos positivos também, né? Porque a Lua está beneficiando, né, o queridinho ali dela. E quem tem ascendente em Câncer, Lua em Câncer, também pode sentir um pouco desse benefício. Eu nem sei onde eu tenho meu Câncer no mapa. Não? Qual que é o seu ascendente, você sabe? Libra. Libra, porque a partir disso dá pra gente
e fazer a continha. Dá pra fazer continha, mas dá pra olhar no mapa também, né? Dá pra olhar. Fica fácil. É interessante, né, saber também. Se eu sei onde temos câncer no mapa, onde temos peixes no mapa e escorpião, eu consigo também ter uma ideia do direcionamento que eu tenho que ter? De áreas da vida. De áreas da vida diferentes? Exatamente, que vão estar um pouquinho mais em evidência. Por exemplo, é provável que você tenha câncer ou na casa 9 ou na casa 10, né? São casas de estudo, né? E também de carreira, tá? Então, é provável. A gente estudo tem que e trabalho, confirmar. vocês viram, né? Exato. A gente tem que confirmar. É bem provável. Mas é bem provável. Então, assim, sempre vale a gente olhar, de repente, onde a gente tem câncer no nosso mapa astral, que é uma área que possivelmente ela vai estar mais energizada, mais vívida ao longo do ano. Legal, né? Legal. É legal entender isso. A partir do momento que a gente entende o nosso mapa, como você entendeu? Sim. Não é? É. Você começa a direcionar muito melhor a tua vida. Mas tem que levar a sério, né? Tem que levar a sério. Tem que levar a sério e monitorar, né, também as escolhas, né, os acontecimentos, porque senão não adianta você saber daquilo e não fazer nada a respeito. Então tem que usar a informação para uma melhoria de vida, para evitar um problema, para se policiar com o comportamento. Se você sabe que tem uma tendência a ter um comportamento bélico, irado, explosivo, né, num determinado ano. Então tem que fazer uso, né? É parte da espiritualidade? Quando eu começo a conhecer o meu mapa e começo também a me trabalhar, faz parte também quando a gente fala, tem que olhar para a espiritualidade. Aí fica muito vago, né? O que é olhar para a espiritualidade? Então, para mim, olhar para a espiritualidade, né, é você se enxergar como uma coisa além da matéria, né? Como um ser que tem uma alma, né? Que está aqui como se estivesse no avatar, né, usando um corpinho ali para vivenciar uma experiência, mas alguém que é mais do que isso, né? E entender o que você pode fazer por essa alma, para essa alma estar fortalecida. Porque se você estiver com depressão, ansiedade, síndromes, problemas psicológicos, psiquiátricos, é um sinal de que essa alma de repente está adoentada. Se você estiver passando por problemas também no seu corpo físico, doenças, também é um sinal de que essa alma pode estar doente. Agora, as doenças são oportunidades de você fortalecer essa alma. Então, a gente também tem que enxergar que às vezes pode ser chamados para você olhar para determinadas coisas que de repente você foi displicente ou não conseguiu lidar bem de cunho emocional, que foram sendo somatizadas, e você transcender aquilo, vencer aquilo de algum modo. Então, para mim, o olhar espiritual, ele não tem a ver com religião, ele tem a ver com a gente entender que a gente é além da matéria e o que eu posso fazer para esse corpo, que é um corpo espiritual, que é um corpo etéreo, estar fortalecido, o que eu posso fazer pela consciência dessa alma para que ela possa lidar com as adversidades, que são importantes, porque fazem a gente evoluir, né? Mas de uma outra forma. Por exemplo, às vezes as pessoas falam, tudo que eu desejo para minha vida, para eu ficar bem espiritualmente, é eu estar na natureza, de repente uma chácara, uma casa de campo, é isso que eu planejo para mim para os próximos anos, criando animal, né? Plantando, tendo uma vida mais saudável, e essa pode ser uma experiência muito boa no sentido de você descansar, se energizar, se revitalizar, mas não é uma experiência que vai te deixar mais espiritualizado. Então, vale a pena a gente dizer isso, né? É energizante, mas não te traz avanços espirituais, né? Quando a gente pega leituras como O Poder da Cabala, né, de um autor inteligentíssimo, né, que é o Yehuda, ele fala muito sobre a questão de, assim, é o contato com o caos que faz você se espiritualizar, porque é ali que você é testado o tempo todo, de como você está lidando com as adversidades, o que você está escolhendo, como que você está lidando com as emoções que vêm à tona. Você é controlado por elas ou você consegue assumir o controle de si mesmo? Você consegue aliviar os impactos ou os impactos estraçalham você por dentro, né? Então, a gente é provado diariamente frente ao caos de como a gente está espiritualmente. E a gente precisa trazer essa reflexão, né, Edu? Falo bonito agora, né, gente? Aí a gente tem que trazer essa reflexão todos os dias para a gente também poder sair um ser melhor. Exatamente. E eu acho, sobretudo... Às vezes a gente acaba se distraindo e não percebe
que aconteceu algo extremamente importante que tá no teu caminho. E entrou no automático já era, né? Não é? Porque assim, o automático você é guiado pelo ego, né? Você não percebe, né, os testes que estão acontecendo à sua volta, né? Não consegue obter os aprendizados, então tem que sair do automático e não pode ser guiado pelo ego. A não ser que você use o ego de uma forma interessante, autoproteção, mas tem que tomar cuidado. Então é isso, né? Eu acho que a espiritualidade é o dia a dia. A gente vai ali experienciando conforme a gente vivencia as dificuldades mesmo, né? E sempre buscar nutrir esse lado nosso, né? Esse lado mais espiritual. E religião ajuda, porque a religião é uma maneira, mas não é única, né? Caso a pessoa não se identifique com uma religiosidade específica. E não adianta também eu atuar com a minha religião muito fielmente e não prestar atenção no que a minha espiritualidade está clamando aqui dentro. Exatamente, o que a minha espiritualidade espera de mim, né? Até uma coisa que eu ia falar, me recordei agora, a questão do ano da Lua. A Lua, ela é muito ligada às emoções, às relações humanas. Então, a gente ter empatia nesse ano é essencial para os relacionamentos darem certo. Então, sabe, a gente parar e se colocar no lugar do outro. Mas por que o outro está agindo assim? Ou fazer o outro se colocar no nosso lugar também. E explicar o nosso ponto de vista. Eu sei que é muito chato DR, né? A gente ter que ir conversar sobre relacionamento, para tudo, para poder conversar, seja com a pessoa amada, um sócio, uma amiga. Mas isso vai ser necessário nesse ano para estimular a coisa de olhar do ponto de vista do outro e ter empatia. Importante, né? Eu acho que o diálogo sempre clareia todas as situações. Sim. Não é? Porque às vezes eu estou enxergando uma coisa e você está enxergando outra. Exatamente. E se a gente não conversa, a gente não entra num denominador comum. Não é verdade? Entrada de outono, né? Ele até sorri. Sim, eu adoro. Entrada de outono é uma estação que traz a gente na introspecção. Sim. Começa a ficar mais introspectivo. Sim. Acabou aquele calorão, será? Vamos pensar? É porque é o preparo para o inverno, né? Já o outono, né? Já vai mudando o clima, né? A gente já vai ficando com aquele tempo um pouquinho mais escuro, que é um preparo para o inverno. É claro que no Brasil, que é um país tropical, a gente sente isso menos, né, do que a galera do hemisfério norte. Se bem que nos últimos anos as estações estão mais definidas, estão né? Bagunçadinhas em alguns lugares. Mas eu adoro o outono, né? Quando a gente tem a oportunidade de fazer uma viagem para fora, né? Nesse período eu fiquei apaixonado quando eu fui para Salem, nos Estados Unidos, nesse período que você vê realmente aquela coisa das folhas todas caídas, árvores secando, o solo todo ali laranjinha para marrom, a cor daquelas folhas que são diferentes, né? Das nossas. Diferente aqui no Brasil, né? Diferente. E aí você vê que assim, o clima, a estação realmente impacta o nosso emocional, nosso estado de espírito, que você fica mais introspectivo, gostando de ficar mais calado, fazer programas mais light, tomar um cafezinho, bater um papo, ao invés de estar na balada, saindo, se divertindo. Então, interfere muito no nosso emocional, mexe com a gente. E a gente tem algum ritual interessante para poder fazer? Eu sei que tem o seu, né? Claro. Mas o que eu tenho que manter próximo a mim quando a gente entra numa época de outono? Na Wicca, a gente gosta muito de fazer altar, né, ligado à estação do ano, preparar o nosso altar ou colocar elementos que façam uma menção à época. Então, por exemplo, a gente pode, cor do outono, né, marrom, acender velas marrons, colocar folhas de árvores, decorando o altar, saudando a estação, acendendo incensos de limpeza. É uma estação de purificação, a gente fala, né? Ela está próxima do ano novo astrológico. Então, aquela coisa de você se purificar para receber um novo período. Então, incensos de cipreste é recomendado, cedro, eucalipto, acender a vela, saudando também o período, né? E fazendo banhos de ervas e coisas ligadas à limpeza, clamando por limpeza e por sabedoria. O outono fala muito disso. É a época na bruxaria que o Deus está na fase anciã. Então, ele vai passando, o Deus Sol, né, por vários períodos ao longo do ano. Então tem a época que ele está jovem, que ele nasceu, a época que ele está maduro, né? E a época que ele está ancião, que é o período do outono, preparando-se para renascer depois como jovem. Então é uma época muito boa para clamarmos também
aos deuses, ao plano espiritual, a Deus, aos seus protetores, a quem você quiser, por sabedoria para lidar com as adversidades. E a gente clamando, a gente recebe. A gente recebe, é só estar aberto aí a isso. Não é? E não é só durante o sono, né? Como você já explicou, na hora de dormir, mas se eu ficar conectada durante todo o dia com o que esse outono tá me mandando, eu também fico atenta, né? Exatamente. E me transformo. E se transforma. É um ano de transformação? É um ano de mudanças. É um ano, a Lua fala de mudanças, né? Porque ela é de fases, uma hora tá nova, depois crescente, cheia. Ela deixa a gente doida, né? A mulherada. Mexe com o humor. Eu acho que todos nós, homens e mulheres, são influenciados pela Lua. Somos. Mas as mulheres, elas ficam... o corpo muda, né? A mulher, ela é toda lunar, né? Ela é cíclica, como a Lua. Todos somos influenciados porque a gente é composto de 80% de água e a Lua mexe com a água, né? Não tem jeito. A gente vê, né, em época de lua cheia, maré alta, né? Para pesca é muito bom. Então, a Lua mexe com a água e mexe com as nossas águas. Mas a mulher, sobretudo, é muito influenciada pela Lua. O tempo todo, a gente sabe disso. Sim. E a mulher acredita... A mulher é mais mística, você acha? A natureza feminina é mais mística. É claro, assim, não vou generalizar, porque tem mulheres que são mais céticas, mas assim, a natureza feminina, pensou em arquétipo do feminino, da força yin, é um arquétipo intuitivo, enquanto o masculino, o lado yang, é um aspecto mais racional, mais lógico. Agora, todo mundo tem o feminino e o masculino dentro de si, mas a natureza feminina é a natureza bruxa, instintual, né, intuitiva, sem sombra de dúvidas. Porque se fosse assim, só como uma receita de bolo, não teríamos bruxos. Exatamente, só bruxas. Só bruxas. Isso. Mas elas sofreram muito mais na história do que os bruxos, né? Sofreram, porque a gente vem também, a época de perseguição pelo crime de bruxaria, né, como se fosse um crime, né, você praticar a bruxaria, é uma época também muito guiada pelo patriarcado, né, e por culturas mais machistas que foram surgindo depois e que foram vindo em detrimento do matriarcado, que era o que existia antes, e religiosidades que respeitavam a mulher e que colocavam a mulher num lugar de poder também. E essas culturas patriarcais que foram surgindo, elas foram ali, né, associando a bruxaria ao feminino, né, e as bruxas como símbolos, né, do pecado, e por aí vai. E por aí vai. Quando eu olho para 2023... Eu sei que soma 7, que é a carta do carro, que é o número 7, mas eu posso olhar também para o 20 e para o 23? Posso. Para o 2 e para o 3, ou para o 2 e para o 5? Posso olhar também para o 20 e para o 23 e entender, né, que o 20 também tem a ver, quando a gente soma 2 com 0, 2, um número de parcerias, alianças, falando que 2023, no ano da Lua, é muito bom para casamentos, para você ter relações menos superficiais e mais aprofundadas. Então é um ano que você pode pode deixar a solteirice, pode unir as escovas de dente, ou enfim casar, né, naquele namoro demorado que não avança. É um ano bom para isso. E o 23, né, 2 com 3 dá 5, que é um número de movimento. Então o ano da Lua vai nos pôr em movimento, vai tirar todo mundo da zona de conforto. E o universo, ele é tão mágico, né? Como é que era o nome da tua revista? O teu guia era o Universo... O Universo é você. Isso. Que é o nome do teu programa. Que é o nome do programa aqui, exatamente. Eu lembrei da revista, olha isso, me veio na mente. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que tá tudo interligado. Tudo que conectado. Você está falando é impressionante, porque os números estão interligados, os aromas, as cartas do tarô, os planetas, um vai conversando com o outro. Exato. E assim é a vida da gente. E assim é a vida, né? Tá tudo conectado de algum modo, né? A gente só precisa entender essas conexões, entender que, por exemplo, uma pessoa que surge na nossa vida não é aleatório, não é à toa, ela vai ter uma função, né? E aí, quando você entende isso, você também entende que, de repente, ela executou aquela função, é hora de deixar ir, né? Acaba ciclo. Acaba o ciclo. De repente, chega uma outra pessoa na sua vida, mas não é porque chegou aquela pessoa, ela vai ficar para sempre também, né? Então, e às vezes é intenso, né?
Às vezes é intenso, às vezes as pessoas falam, eu acabei de conhecer uma pessoa, assim, faz alguns meses, a pessoa já foi embora, a relação acabou, mas foi tão intenso. Talvez, né, a função daquela pessoa fosse só te ajudar naquela fase de transição, ou para, de repente, você sair de uma relação que já tinha acabado, se empoderar, chutar o balde, e, de repente, a função dela era essa, não ficar na sua vida necessariamente, mas te ajudar. Te dar uma energia, né? Te dar vida, mostrar que você tem, que você pode olhar para outros lados. Exato. Também. Isso vale para tudo. É isso mesmo. Né? E é um ano que os trabalhos, as carreiras vão se movimentar? Principalmente aquelas mais ligadas aí à área de humanas, tá? Então, a Lua fala muito das relações, né? Atendimento ao público, gente que lida com comércio ou com nutrição, sabe? Nutricionista, nutrólogo, né? Porque a Lua rege muito essa parte de alimentação, mas também cozinheira, chefe de cozinha, tudo isso, e também ligadas à parte psicológica e emocional. Então, psicólogo, psiquiatra, terapeuta holístico, tudo isso vai estar em alta. Vamos colocar em ação tudo, né? É. Quando a gente fala do tarô, a gente pode falar de outras cartas também a respeito desse ano? Tem a carta da Lua, né? Tem a carta da Lua, que né? fala com a gente também esse ano? Ela não é o número do ano, né? Não é o número da carta, Sim. né? Que é o arcano 18. Mas assim, se eu olhar para ela e ver que a carta da Lua é exatamente o que é o astro Lua que está regendo esse ano, e muita gente considera o astro Lua como regente da carta do carro, que é a carta do ano, né? A carta número 7. Então, assim, tem tudo a ver. A gente tem a ação da Lua aí, com certeza, né, influenciando a gente. A gente vai ter Lua aí. A Lua, carta do tarô, também vai estar com a gente. Não tem jeito. E a 2 é a carta número 2, sacerdotisa. Sacerdotisa, que é uma a energia carta, feminina. E ligada à espiritualidade, né? Também. Ligada à Lua também, de algum modo, porque sacerdotisa, né, é o feminino, é o intuitivo, é o sexto sentido. E a carta 5? É a carta do Hierofante, que também é uma carta espiritualizada. Você pega a carta 2, sacerdotisa, carta 5, sacerdote, que é o Hierofante. Não tem como, né? É o que a gente acabou de falar. Não tem como tirar o olhar dessa coisa da espiritualidade, que vai ser muito importante nesse ano. Então, se a gente olhar para o hoje, para o agora, né? A gente nem está no dia 20 ainda, mas a gente já está aqui, estamos vivos, né? Sim. Temos que agradecer muito por isso. Olhei para o agora, tenho ideia do que o meu mapa me diz. Mapa numerológico, mapa astrológico, o tarô. Todo mundo aqui é conectado com isso. Acho que todo mundo acaba tendo algumas informações a respeito. Eu sabendo de tudo isso, eu tenho que ter um olhar diferente também para o meu passado e para o meu futuro, né, Edu? Eu acho, tem que ter um olhar com mais amor em relação ao passado, mais compreensão, né, mais de perdão também, né, porque às vezes a gente somos os nossos próprios inquisitores, né, e olhar com mais empolgação e otimismo, né, em relação ao futuro, mas sobretudo fazer por onde agora no presente, né, que às vezes a gente fica tão preso no passado e no futuro que a gente esquece do hoje, né, do que está acontecendo e de quem está na nossa vida naquele momento. Que esse agora, que nem agora, nós estamos aqui. Sim. Isso é muito importante, porque a gente está de corpo presente. Exatamente. A gente está só aqui. Só que a gente sabe que esse bate-papo, daqui a 10 minutos, vai surtir efeito na gente também. Exato. E no ouvinte também. E em pessoas que vão ver depois, né, o vídeo dessa conversa. E na segunda-feira, a gente vai se lembrar muito disso. Exato. Eu acho que é um momento também da gente começar a meditar o que a gente quer. Exatamente. Pensar, começar a visualizar isso, lançar isso para o universo. Você usa muito a lei da atração? Eu uso bastante. Eu acho que é o que eu mais uso, na verdade. Porque às vezes não dá tempo de você fazer um ritual, um feitiço como você gostaria, toda aquela, as etapas, o passo a passo, e aí você tem com você e com a lei da atração o maior feitiço que você pode fazer com simplicidade, que você pode fazer isso quando você está numa fila, você pode fazer isso quando você está no trânsito, com o poder do pensamento, né? Magia mental, né, daqui para frente, já está em evidência, né? E vai ficando cada vez mais. Era de Aquário. Era de Aquário. Magia com pensamento. Mas para que eu faça da forma correta, tem alguma regrinha? Porque muita gente fica, eu tento fazer, mas nunca dá certo. Mas é uma magia, né? É uma magia. A magia, ela não é uma ciência exata, né? Então, não é porque ela não te deu o resultado que você gostaria que ela não aconteceu.
De repente ela aconteceu e dentro de como a situação estava, ela proporcionou o que ela poderia. Agora, talvez você fazendo mais ritos, mais magia e mais ações, você consegue chegar onde você deseja. Então, temos que ter esse cuidado, né? Não é porque não aconteceu do jeito que eu queria que não trouxe efeito. Agora, tem uma coisa. Falou em magia mental, você tem que estar com a mente e com o seu emocional em sintonia. Falando a mesma coisa. Não adianta aqui eu pensar assim, eu atraio cada vez mais o dinheiro para minha vida, aquele salário, aqueles 30 mil, 20 mil, né, por mês, vem até mim, não importa como, e dentro de mim eu sinto, isso é uma besteira, estou num momento de fracasso, estou no vermelho no banco, estou devendo, não sei nem como que eu vou pagar aquele boleto, porque aí não está sendo coerente. A mente está falando uma coisa, mas o seu subconsciente é outra. Então, por isso que nós fazemos os exercícios para entrar em estado alterado de consciência, para aí sim fazermos a prática da lei da atração. É aí que dá o erro, né? É aí porque que dá o erro. Porque eu quero o dinheiro, mas eu não sinto o dinheiro. Exatamente. Eu quero o amor e não sinto o amor. E é o sentir que vai determinar, no final das contas. É a força do pensamento, né? É uma forma de pensamento, É uma forma de pensamento. Ela está agindo, mas na verdade o que vai realizar é o que sai aqui do meu cardíaco. Porque é o que sai do cardíaco que vai gerar as energias atrativas ou repulsivas, né? Então a gente tem que tomar cuidado para sentir, né, o que a gente deseja. Eu sinto que eu quero você sempre do meu lado, Edu Scarfon. O maior prazer, com todo amor, virei. Sempre, como é bom receber o Edu aqui. É uma delícia vir Não aqui. É fluido, a gente nem percebe o tempo passar. É fluido, é verdade. Vocês sabem que o Mundial e você está sendo transmitido na TV Astral, né? Tá. Eu quero te agradecer aqui. Imagina. Em público por isso. Eu que agradeço. Muito você traz bom. Um conteúdo diversificado que é bom para todos nós, né? Só agrega e eu fico feliz por isso. E a gente vai aprendendo, né? Vamos aprender. Todo dia eu saio de uma entrevista sabendo um pouquinho mais e relembrando outras coisas. Eu tenho certeza. E com você, a mesma coisa, eu tenho certeza. Com certeza. A gente aprende muito, né? E todo dia. Todo dia. Às vezes até quando a gente interage com os ouvintes, você está falando uma coisa pro outro que também está servindo para você. Eu falo, eu ouço, né? Edu Scarfon, quem quiser contato com você, quem quiser participar do teu ritual na segunda-feira no Templo da Wicca. Isso. Qual é o caminho? Na Vila Mariana, só mandar uma mensagem no WhatsApp que eu vou te passar agora, que eles dão todas as informações. Código 11, número 97374 5755. E aí o ritual começa às 8 da noite na segunda-feira. Às 8 horas? Um horário 8 horas. Bom também, né? Isso, das 8 às 10. Código 11 97374 5755. 97374 5755. Você acessando também o Instagram, @EduScarfon. Já segue o rapaz. Por favor. Tá fazendo um trabalho bonito. Isso. Aproveita e me segue também. Exatamente. Já faz a tua inscrição, já vai para esse ritual, já sai energizado, vai aprender também, né, a movimentar essa energia, essa magia dentro de si. Eu acho que a gente traz o corpo, mas são também os outros campos. Exatamente, os outros corpos sutis, né? Eu acho que vale a pena e tem muitos outros cursos, muitas atividades que você também faz, né, Edu? Com certeza, todo mundo convidado aí a se conectar com a gente. Edu Scarfon, código 11 97374 5755. Uma mensagem rapidinho para nós, Edu. Gente, que vocês tenham um excelente ano novo astrológico, usem a pedra da lua ao longo do ano, né? Se quiser usar na hora da virada um branco, um prata, para poder se sintonizar a energia, né? E que seja um ano aí de grandes realizações e muita magia na sua vida. Isso aí, muito obrigada, Edu Scarfon. Eu que agradeço. Feliz ano novo para você. Para você também, muita alegria, muita luz. Muita luz a todos nós. Feliz ano novo astrológico para você também, ouvinte da Vibe Mundial, do Mundial e Você. Eu volto a partir das 10 horas da manhã, tem Jornal da Boa Notícia e vou estar no auditório da Vibe Mundial o dia todo com você. Vai ser um sobe e desce desse elevador, Imagina. hein? Vamos lá. Um grande beijo, gente. Até daqui a pouquinho.